Então, afinal, quem é o vilão final ou o último grande inimigo que o Luffy vai enfrentar? Será que é o Barba Negra? Ou quem sabe, aquele Imu-sama? Pois é exatamente isso que a gente vai tentar descobrir agora. Bora começar isso logo e falar primeiro sobre o Barba Negra como possível inimigo final do Luffy. Desde o começo, a gente já sabia que esses dois eram completamente opostos. Lá nas primeiras temporadas de One Piece mesmo, a gente já viu que rolou um encontro entre o Luffy e o Barba Negra. Mas, claro, aquilo não terminou ali. A luta dos dois não teve uma conclusão. E agora, além disso, vamos olhar também para os sonhos desses dois. Primeiro, o Barba Negra. O desejo dele é ter o próprio reino e, além disso, se tornar o rei do mundo inteiro. Ele quer conquistar e dominar tudo. Enquanto do outro lado, o sonho do Luffy é muito mais simples. Como ele mesmo disse, ele não quer controlar o mundo todo. Não é isso que o Luffy quer alcançar. O sonho dele é se tornar o rei dos piratas, porque para ele, ser o rei dos piratas significa ser o mais livre de todos os mares. Então, só pelos sonhos desses dois, já dá pra ver o quanto eles são diferentes. São completamente opostos. Fica comigo até o final, porque o vídeo de hoje tá insano. Já deixa o like e estoura o lendário sininho de Skypiea, clicando no botão de inscrever-se com o sininho ativado, para não perder nenhum vídeo novo que sai toda semana sobre o universo de One Piece. E ó, você ainda ajuda o canal a bater a meta dos 5.000 tripulantes. E só falta você para embarcar nessa jornada. Agora o Barba Negra quer controlar tudo, enquanto o Luffy só quer ser livre. Mas além disso, vamos também dar uma olhada nas Akuma no Mis que eles comeram. O Luffy, por exemplo, ele comeu a Gomu Gomu no Mi, já o Barba Negra comeu a Yami Yami no Mi. E o interessante é que até a aparência dessas frutas é parecida, mas os poderes são totalmente diferentes. Na verdade, são opostos. O Luffy, como usuário da Gomu Gomu no Mi, representa a luz. A gente sempre fala que ele simboliza o brilho, a esperança. Já o Barba Negra, com a Yami Yami no Mi, ele representa a escuridão. E não é qualquer escuridão, ele é literalmente o dono da própria treva. Então fica a pergunta, quem vai prevalecer entre esses dois caso eles realmente se enfrentem no final? Será que a luz do Luffy vai engolir essa escuridão do Barba Negra? Ou vai ser ao contrário, será que a escuridão dele vai consumir toda a luz do Luffy? E agora vamos dar uma olhada nesse conceito do Yin e Yang. Isso também é interessante porque ao longo de toda a história de One Piece, desde muito tempo atrás, esse símbolo do Yin e Yang é usado para representar o clã dos D e também os dragões celestiais. O clã dos D é associado ao Yang, o lado branco, positivo. Eles estão ligados ao lado da luz. Já os dragões celestiais são do lado negro, o lado negativo. Então vamos falar primeiro sobre o clã dos D, já que eles são quem carregam o lado positivo. Eles representam o sol, a luz, e também são eles que protegem essa luz, que são os poneglyphs. E foi o Joy Boy ou o Nika quem trouxe essa luz ao mundo. Eles também estão ligados ao exército revolucionário. Eles é que fazem oposição à escuridão, que nesse caso é representada pelos dragões celestiais. Aqui também dá para perceber que, embora o clã dos D esteja do lado do Yang, do lado branco, ainda assim existe aquele pontinho preto dentro do Yang. E dizem que esse ponto de escuridão é justamente o Barba Negra. É curioso porque mesmo você estando do lado da luz, ainda assim sempre vai existir pelo menos uma pequena porção de trevas. E nesse caso, acontece que o Barba Negra é essa parte. Dá pra ver claramente que, entre todos os membros do clã dos D, quando se trata de maldade, é ele quem se destaca. Já do lado dos dragões celestiais, acontece algo parecido. Existe ali um pontinho de luz, e quem representa isso é o Shanks. Mas claro, a gente não vai se aprofundar nisso agora, porque hoje o foco é falar dos inimigos do Luffy. Então, depois de falarmos do Barba Negra como vilão e provável adversário do Luffy num futuro próximo, vamos agora para o Imu-sama. No caso do Imu-sama, todo mundo sabe que o grande inimigo dele era o Joy Boy e que ele morre de medo disso. Não só medo, mas preocupação real de que o Joy Boy volte algum dia. E dá pra ver que, entre todos os antagonistas de One Piece, o Imu-sama é o mais dedicado a lutar contra o clã dos D. A prova disso são aquelas fotos que ele mesmo rasgou lá no Jardim Secreto. Fotos do Luffy e do Barba Negra, que pertencem ao clã dos D. Por isso fica evidente que, desde muito tempo atrás até hoje, o Imu-sama sempre foi contra todos os membros do clã dos D. E é por isso que muita gente na comunidade de One Piece fica confusa. Eles não sabem dizer quem vai ser de fato o último grande adversário do Luffy. Porque de um lado tem o Barba Negra, que é fortíssimo, e do outro surge o Imu-sama, que também tem um poder absurdo. A gente viu isso em Elbaf, quando o Imu-sama tomou posse do corpo do Gunko. Então tem gente que acredita que entre esses dois, quem vai enfrentar primeiro o Luffy é o Barba Negra. Ou seja, o que muitos pensam é que primeiro vai acontecer a luta entre o Luffy e o Barba Negra. Quando o Luffy derrotar o Barba Negra, olha só que conclusão logo de cara, ele vai completar os poneglyphs, que vão levar ele até o tesouro do One Piece. E, depois de encontrar o One Piece, eles finalmente vão descobrir toda a verdade, tanto sobre o século perdido, quanto sobre o Imu-sama. E só depois disso é que o Luffy vai enfrentar o Imu-sama. Quando ele vencer essa luta, aí sim o Luffy vai poder realizar seu sonho de se tornar o homem mais livre do mundo inteiro. Então a pergunta é,
E vocês, o que acham? Será que o primeiro grande inimigo do Luffy vai ser o Barba Negra e o Imusama vai ser o último vilão definitivo? Se for por mim, eu acredito que o Imusama ainda vai ser o verdadeiro adversário final do Luffy. Porque, se você for parar pra pensar, durante toda a história de One Piece, os piratas sempre foram rivais entre si. Mas é como se fosse uma corrida para ver quem encontra o One Piece primeiro. Então, tecnicamente, eles acabam sendo inimigos uns dos outros porque todos estão disputando o mesmo tesouro. Mas isso não quer dizer que esses piratas que estão competindo querem eliminar todos os outros piratas. Não é bem assim. Enquanto, por outro lado, do lado do Imo e do governo mundial, eles sim são os que realmente se opõem aos piratas. Por isso, na minha opinião, se existe mesmo um último inimigo que o Luffy vai enfrentar, um adversário que representa a maior oposição a eles, vai ser esse grupo que é o governo mundial. E acontece que o Imusama é justamente o líder supremo dessa organização. Então, para mim, o último grande inimigo do Luffy não vai ser outro pirata, mas sim alguém que faz parte do governo mundial. Mas enfim, depois disso, galera, é isso. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Então, o que vocês acham? Quem vai ser o último adversário do Luffy? O Barba Negra ou o Imo? Comentem aí embaixo. E eu já tô até me enrolando aqui de novo. E antes de encerrar de vez, se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo de One Piece. E um agradecimento mais que especial a todos os membros do canal. Vocês são incríveis e fazem parte da base que mantém essa tripulação firme e forte. Valeu demais pelo apoio de sempre. Nos vemos no próximo vídeo, meus nakamas. Até lá e rumo ao One Piece.